aumentar a nossa fé, mas também a gente está aqui na terça-feira de noite, depois de um dia de trabalho ou um dia de estudo, estamos cansados, em alguns casos estamos cansados, e nós entendemos que se você vem na igreja num dia de semana, você quer mais de Jesus e você quer aprender também coisas práticas para você aplicar na sua vida, para você viver realidade diferente com o Senhor. Faz sentido? E nessa noite eu quero falar sobre um tema que ele é muito importante para os dias de hoje. A palavra que eu quero ministrar para vocês, que Deus colocou no meu coração hoje, é: não andei ansiosos. Amém? Não andei ansiosos. Mas antes de nós falar sobre isso, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, Pai. Nessa noite nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar em nosso coração. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa entrar em nossa mente, em nosso espírito e causar transformações. Pai, nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre não andarmos ansiosos. Que nessa noite o teu Espírito possa trazer paz para nossa alma. Que o teu Espírito possa trazer, Senhor Deus, calma para o nosso coração e para a nossa mente, e a gente possa, Senhor Deus, desfrutar da tua presença maravilhosa, Senhor Deus, e descansar no Senhor. Abre os nossos olhos nessa noite espirituais, a nossa mente, Pai, e faça tudo que o Senhor já está proposto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Não sei você, mas faz sentido que a ansiedade é um tema muito atual? Sim ou não? Mas ao mesmo tempo é um tema muito antigo, que já está na Bíblia em vários aspectos também, mas Deus tem ministrado no meu coração sobre nós aprendermos a perspectiva da Bíblia, como um cristão vence a ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, ela mediu e diz que cerca de praticamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade. O Brasil tem mais ou menos quantos milhões de pessoas? 200? 200 milhões, né? Aí você faz as contas aí, é o dízimo dessas pessoas aí sofre de ansiedade de alguma dimensão. Nós estamos falando apenas de um único país. E por mais que a gente possa falar, não estamos no Brasil, nós somos brasileiros, né? Nós somos alcançados por essa cultura. A ansiedade também, ela gera em nós uma expectativa, muitas vezes, de alguma coisa que nós queremos viver, de uma realidade que nós queremos ter. E eu quero falar uma coisa para você. Se você aqui, existe alguém aqui, antes de nós começarmos, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Eu acredito muito que não. Acredito que nessa noite nós estamos entre irmãos já que aceitaram Jesus e que estão vivendo uma nova realidade com Jesus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é: irmão, o cristão que crê em Jesus, que entregou a sua vida para o Senhor, ele não pode sofrer de ansiedade. Ele tem tudo que é necessário para não viver com ansiedade. Faz sentido? Porque se nós andarmos com Cristo e andarmos com Jesus e nós tivermos ansiosos, isso qualifica uma falta de confiança e de segurança no nosso Senhor e no nosso Salvador. E isso, se nós alastrarmos isso pode caracterizar um ato pecaminoso do nosso coração, da nossa mente. Eu não quero ser aqui, obviamente, negligente a ponto de dizer idiota, mas em aqueles casos onde talvez na vida de alguém a ansiedade já se tornou algo patológico que precisa de tratamento. Isso é um outro momento, outra forma de nós lidarmos com isso, mas muito provavelmente pode ser derivado de que ao longo da história da vida dessa pessoa, ela não prestou atenção nesses pontos ou não estava conscientemente aware, sobre esses pontos. Mas se ela for e se entender os princípios bíblicos sobre como vencer a ansiedade, a chance é que ela consiga vencer 100% em Jesus e não ser dependente de um profissional. Faz sentido? O profissional vai te direcionar, ele vai te trazer uma consciência sobre aquilo que você precisa tratar, mas a única pessoa que de fato cura é Jesus. Amém? Sim ou não? Top demais. E eu não sei vocês, mas eu já sofri com crise de ansiedade. Sou o único aqui? Não. Então, a gente, ainda mais vivendo na Austrália, vamos lá. Na Austrália a gente tem a tendência a ter algumas crises de ansiedade. A gente tem a tendência a se preocupar demais, a ter medo, a ter insegurança. Sim ou não?
Então eu queria trazer uma realidade para nós a partir da Bíblia sobre como nós podemos deixar de andar ansiosos. Se você tem Bíblia, leva a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipos, do capítulo 4. Angelical esse pad, né? Top. Vamos lá, gente. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Vamos ler junto. A Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa, me ajudem, alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Essa basicamente é uma carta que Paulo envia para a igreja de Filipos. Isso foi mais ou menos 61 anos depois da morte de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo ele está preso em Roma. Paulo está aprisionado. Eu não sei você, o tema central dessa carta de Filipenses para a igreja de Filipos é para agradecer as contribuições, doações e ofertas que eles tinham feito na vida de Paulo. E também Paulo envia essa carta como encorajamento, como perseverança para essa igreja. Mas o tema central dessa carta é: se alegrem em Jesus. Só que quem está escrevendo essa carta é Paulo, e ele está dentro de uma prisão. Eu não sei você, mas se eu tivesse preso, eu tivesse que mandar uma carta para alguém, ia ser de socorro. Ia falar: pelo amor de Deus, alguém me solta, me tira daqui, pelo amor de Deus. Agora Paulo, ele está na prisão, tá? Talvez, né, quem já viu o filme do apóstolo Paulo, né, se a prisão foi parecida com aquele filme, ele está no subterrâneo, num lugar frio, escuro, talvez molhado, sem coberta, sem nada, e ali ele está vivendo naquela realidade ali. E aí ele tem em seu coração a disposição de mandar uma carta para uma igreja de dizer: se alegre em Cristo Jesus. Paulo estava numa condição onde ele foi preso por pregar Jesus. Ele foi condenado pelos próprios judeus e fariseus, e aí então ele foi, né, usando da sua cidadania perante o governo romano, até ele apelar para César, ele foi ir para Roma, e aí então ele ser preso. E aí ele ganha de presente nessa prisão uma sentença de morte. Paulo, ele vai ser, alguns dias ali, algum tempo depois, ele vai ser decapitado. E por amor a Jesus Cristo, que ele está padecendo e vivendo aquela realidade. E dentro desse contexto, ele olha para uma igreja e fala: alegre-se em Jesus Cristo. Fiquem tranquilos, está tudo certo. Até ele fala também um pouco na carta, né? Olha, se eu morrer agora, glória a Deus. Para mim o viver é Cristo. Faz sentido? É uma loucura, né? Como Paulo vai pensar e falar sobre isso? É crazy, né? É demais o que ele está falando sobre essa realidade. Então, dentro desse contexto, Paulo envia essa carta para essa igreja de Filipos, porque naquele momento essa igreja pensa, foi 61 depois de Cristo, a gente sabe pela história, não quero delongar nessa parte histórica, mas lá pelo ano 70 de Cristo, o Império Romano ele começa a destruir, né, todas as igrejas, a queimar os cristãos. Então a perseguição da igreja estava muito forte. Também dentro desse contexto de igreja havia irmãos que começavam a criar divisão, desunião na igreja. Tem outros homens que se levantaram para pregar um falso evangelho. E a realidade das igrejas, a gente sabe, as pessoas por seguir Jesus, muitos deles abandonaram família, muitos deles abandonaram trabalho, muitos deles abandonaram talvez tudo que eles tinham por amor a Jesus Cristo. E agora eles estão se vendo numa situação onde tudo que eles se entregaram e se lançaram por amor a Jesus Cristo, agora está numa zona de perigo, porque tem a perseguição, tem os falsos mestres, tem a divisão na igreja. Então tudo que era muito importante para eles, segurança, cuidado, tudo aquilo que era básico, estava sendo comprometido. Então eles estão numa situação
de muita ansiedade. Faz sentido? Vocês conseguem imaginar esse cenário? Sim ou não? Nós estamos falando aqui de uma igreja que ela estava preocupada, ansiosa, com medo e insegurança de ser morta, de ser perseguida, de acabar, e Paulo se preocupa com o coração pastoral e vê os riscos que isso pode alcançar no coração daquela igreja. A Bíblia vai falar, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o significado dessa palavra ansiedade, o que de fato eles estavam vivendo. Mas eu queria trazer um pouco de reflexão para a gente aqui agora, talvez hoje o seu nível de ansiedade, ou os momentos que você se sentiu ansioso, não seja porque você está sofrendo uma perseguição de um império que quer acabar com a sua fé ou acabar com a sua vida. Talvez você não está sofrendo ou sofreu um período de ansiedade ou de preocupação porque tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você entregou à sua vida agora vai ser tirado de você. Talvez você não está preocupado e ansioso porque você não vai ter trabalho, porque você não vai ter comida. Talvez na nossa dimensão do mundo atual, as nossas preocupações e ansiedades com o medo do futuro, o medo do amanhã, a incerteza do que vai ser amanhã, a incerteza se eu vou ter meu shift amanhã, a incerteza se o meu visto vai ser aprovado, a certeza do que vai acontecer comigo depois que essa escola acabar, a certeza se eu vou ter dinheiro suficiente para de repente visitar minha família no Brasil, ou se de repente, o que vai acontecer, eu comecei um namoro agora, eu comecei um casamento agora, e a minha ansiedade é se eu vou conseguir dar conta desse casamento, não, eu vou ter filho agora, a minha ansiedade é se eu vou ter dinheiro suficiente para suprir a minha família. Isso não quer dizer que as nossas ansiedades ou preocupações do agora não quer dizer que não sejam importantes, porque se ela atrapalha você, ela é importante para você. Mas a gente consegue ver um pouco, balançar a diferença entre o nível de preocupação que aquela galera tinha lá no início e o nível de preocupação que a gente tem hoje. Sim ou não? Então, quando Paulo ele fala assim no início desse versículo 6, não andei ansioso por coisa alguma, eu queria definir algumas coisas aqui com você. A primeira definição que eu queria fazer é o que é ansiedade. E pela definição, a ansiedade é um estado onde prevalece a incerteza e a angústia, caracterizado pelo sentimento de medo e de insegurança. A ansiedade em excesso paralisa, inquieta e perturba. A pessoa que paralisa, ela é infrutífera. A pessoa que é inquieta, ela não consegue encontrar alegria, satisfação, privilégio, ela não consegue ter constância, permanência e disciplina. Faz sentido? A pessoa que é perturbada, ela não consegue processar direito as suas emoções e os seus pensamentos. É isso que a ansiedade faz com a gente. Estamos juntos? Paulo aqui, quando ele fala não andei ansiosos por coisa alguma, há uma coisa muito importante da gente prestar atenção. Paulo ele não está condenando a ansiedade. Porque se nós pararmos para pensar, a ansiedade é algo que é incontrolável. Todo ser humano tem um certo nível de ansiedade. Um nível muito pequeno, ele até é bom, porque ele te impulsiona a sair do lugar. Ele é até um motivador para você. Mas Paulo está falando aqui de uma ansiedade que é pautada no medo e na insegurança. E nós sabemos pela palavra de Deus que nós estamos muito bem firmados e guardados em Cristo Jesus e nele nós podemos confiar. Faz sentido? Então a Bíblia também diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E que nós estamos guardados no Senhor, se nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E a Bíblia diz, ainda que o homem mate a carne, o Espírito viverá. Então nós podemos entender que parte de medo e insegurança não combina com o cristão. Faz sentido? Paulo não condena a ansiedade, mas Paulo chama a atenção para o não continuar em estado de ansiedade. Ele fala, não andeis ansioso. Ele não fala, não sinta ansiedade. Ele fala, não andeis ansioso. Você sentir ansiedade é uma coisa. Você ter uma preocupação, uma insegurança, vir aquele insight, aquele momento no seu coração, é uma coisa. Mas agora o que você vai fazer depois disso é o que conta. Sim ou não? Então a palavra que ansiedade que Paulo usou nesse versículo 6, ela no original, eu não vou arriscar falar isso aqui em grego, porque, não tem condições. Mas no original ela significa, literalmente, quando Paulo usou essa palavra, o significado que ele estava usando é estar dividido em partes, em pedaços.
O que Paulo estava falando aqui, que já conhecia o povo dele, o nível de ansiedade que o povo estava sentindo era um nível de ansiedade pecaminosa em si mesmo, pois elevava a preocupação e o medo a um lugar de paralisia e de prantos. Por saber disso e para evitar que o povo paralise, retroceda e que a causa de Cristo pare e que as pessoas voltem aos seus velhos costumes, então Paulo exorta eles sobre a ansiedade. E aqui Paulo, com seu coração pastoral, e nós precisamos prestar atenção nesse dia de hoje, se nós não cuidarmos da ansiedade no nosso coração e nós deixarmos com que o medo e a segurança, nos deixarmos que a preocupação tome um lugar muito grande no nosso coração, a gente paralisa. E qual é o medo de paralisar? Você é infrutífero, como nós já falamos. E Paulo sabia que se desse a chance daquela igreja, ou aqueles cristãos paralisar, tinha uma grande chance de o evangelho esfriar, de a causa de Cristo parar, deles repensarem duas vezes, deles olharem para trás, e ao invés de continuar confiando em Cristo Jesus e vivendo uma nova realidade, eles podiam voltar para a velha vida que viviam antes. Isso é uma coisa muito interessante que acontece nos nossos dias, porque muitas vezes Deus está querendo romper algo na nossa vida, e uma jornada de fé com Cristo Jesus vai levar a gente a se lançar e correr risco com Cristo Jesus. Então você vai sentir um medo e vai se sentir inseguro em alguns aspectos, mas porque você sabe quem está te chamando, você confia e você vai. Mas se você paralisa, você pondera muitas vezes, e a grande maioria das pessoas todas as vezes que ela teme, ao invés dela ir para frente, ela anda para trás, 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 para trás. Nos ensina nesses versículos de como nós podemos deixar de andar ansioso. Tá fazendo sentido? Alguém está se identificando? Eu pra caramba. Primeira prática que nós devemos adotar para deixar de andar ansioso é colocar nossas preocupações diante de Deus através da oração e da gratidão. Se você está anotando, anote isso aí. Colocar nossas preocupações diante de Deus através da oração e da gratidão. Se nós lemos ali no versículo 6, depois que Paulo fala sobre ansiedade, não andei ansioso por coisa alguma, ele fala: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo instrui aqui coloca tudo diante do Senhor. Todo e qualquer motivo de preocupação, medo, incerteza, insegurança diante do Senhor. Paulo não está falando aqui, coloca só o que é muito grande. Coloca só o que você não dá conta. Coloca só aquilo que você está realmente preocupado. Paulo está falando o quê? Coloca tudo. Tudo diante do Senhor. Aqui um ponto interessante. Quando ele fala tudo, é porque Deus se preocupa com cada coisa que existe em nós. Se é importante para você, é importante para Deus também. Faz sentido? Mesmo que seja importante para você, mas não faz sentido com o plano de Deus, é importante para Deus, porque Ele vai chegar diante de você e vai modelar o seu coração para você entender a vontade dEle. Mas tudo nós precisamos colocar diante de Deus. E Paulo também ensina através disso que não é só simplesmente jogar no colo de Deus, existe um formato de apresentarmos as nossas petições ao Senhor. Ele fala que é com oração e com súplica. Essa oração aqui, se nós somos no original da palavra, ele fala que é com louvor. Então é colocarmos as nossas petições diante do Senhor com louvor e com clamor. Basicamente é colocar diante de Deus, exaltando a grandeza dEle, é realmente colocando diante de Deus as nossas preocupações com louvor. Quando a gente fala com louvor, a gente pensa no Pai Nosso. A gente começa com louvor. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente está colocando Deus como soberano sobre a nossa vida, como aquele que tem poder sobre toda a nossa história e dimensão. Quando a gente fala sobre louvor aqui que Paulo está falando, é o reconhecimento que a única pessoa que pode mudar a nossa realidade é Deus. Sim ou não?
clamor, ele fala sobre nós verdadeiramente expomos diante de Deus o que nós estamos passando. E com ações de graça, ele está falando que é um estado de contemplação de termos acesso a Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o quão privilegiado eu e você nós somos de termos acesso a Deus? Estamos juntos aqui, sim ou não? Então Paulo está falando assim, quando você está preocupado, você vai chegar diante de Deus com o seu coração, reconhecendo a soberania e a graça dele. Aí você vai expor aquilo que você está sentindo diante de Deus, e ao mesmo tempo você vai sair com um coração de contentamento, porque você ter o privilégio de poder se achegar a Deus, porque se existe alguém que pode mudar a condição do teu coração e da tua mente, quando você está passando por uma crise de ansiedade, é somente Deus. Estamos juntos aqui? E aí ele segue falando nesse mesmo versículo, quando nos achegamos dessa forma diante de Deus, a paz de Deus, que aqui significa o seguinte, é que isso aqui é muito louco se você prestar atenção, esse paz de Deus significa um estado tranquilo de uma alma, segura da sua salvação por meio de Cristo, e portanto nada temendo de Deus, e contente com a sua sorte terrena de qualquer tipo que seja. E aí ele vai falando mais um pouquinho, eu vou expor isso aqui agora, ele fala, guardando o seu coração e a sua mente. E essa palavra guardar significa proteger e guardar em estreita conexão com Cristo. Ou seja, Deus acalma o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E Deus alinha nossas emoções e os nossos pensamentos para focarmos na pessoa de Jesus. E então sentimos tranquilidade, paz e aquele sentimento de que na presença de Jesus tudo se acalma. Estamos juntos aqui? Pegou isso ou não? Basicamente é o seguinte, não sei você, mas nós às vezes estamos tão preocupados, muitas vezes nós estamos cheios de preocupação, de medo, de segurança, aconteceu alguma coisa externa que a gente não sabe lidar, e aquilo causa em nós reações psíquicas, emocionais, que nos deixam desconfortáveis, com medo, insegurança, preocupação de excessiva, e a gente não sabe lidar com aquilo. A gente não tem em nós para onde ir. A gente não tem em nós resultado, a gente não tem em nós lugar para fugir, a gente não tem em nós, talvez, conteúdo suficiente para sair desse lugar, é um lugar desconhecido. E qual é a grande e a pior coisa que a gente faz quando isso acontece? Quando nós estamos preocupados demais, quando nós estamos ansiosos demais, muitas vezes o nosso último recurso é correr para Deus. Nosso primeiro recurso é, eu estou preocupado, estou nervoso, tem alguma coisa aqui dentro que eu não estou conseguindo entender, tem uma coisa aqui dentro que está fora do lugar, eu não consigo nem respirar direito, minhas emoções estão fora do lugar, a minha mente já se foi. Cara, o que eu vou parar para orar? Eu preciso resolver, deixa eu tentar fazer alguma coisa para tirar isso aqui da minha frente. Faz sentido ou não? Só que se a gente está preocupado por alguma coisa e está inseguro e está com medo, é porque a gente não sabe resolver. E a gente vai tentar muitas vezes resolver e piora a situação. Além de, como cristão, falar para Deus, quando eu estou com um problema, você não é a primeira opção para me ajudar. Faz sentido. Sim ou não? É isso que acontece que ele está falando aqui. Mas o que Paulo está falando, e eu já experimentei isso, é quando você está passando por um momento de ansiedade, e você corre para os braços de Jesus, e você abre o seu coração para Ele, e você tem que ser o mais sincero possível. Sabe, tipo, Jesus, não estou bem, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou inseguro, eu não sei o que está acontecendo, eu creio, eu confio no Senhor, mas de alguma forma isso aqui está me atingindo, está me atacando, mas eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Naquele contexto onde você se acalma diante da presença de Deus e coloca em oração, a oração ela não é apenas um diálogo que você fala para Deus, mas é um momento que você fala para Deus e também você escuta de Deus. E naquele momento que você para tudo e coloca os teus olhos em Deus, a Bíblia diz que a paz de Deus entra no seu coração. Basicamente, o Espírito Santo, ele coloca todas as coisinhas no lugar. E naquele ambiente, ele guarda o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. E nós sentimos naquele lugar como se, naquele momento, o mundo inteiro pode estar quebrando ao nosso lado, mas a gente consegue, na presença de Jesus, ter um lugar de tranquilidade e contentamento. Faz sentido isso ou não? Quem já experienciou isso?
Eu falo para vocês, chegou um dia nessas semanas que a Mariana estava lá, como eu falei, né, nesse processo de dar a luz da Zoe e tal, que, irmão, eu estava com falta de ar, de tanta ansiedade que eu estava sentindo de não saber resolver aquela situação, de não saber ajudar, de praticamente ser infrutífero, ele não poder ajudá-la de nenhuma situação. Eu cheguei diante do Senhor e comecei a expor meu coração. Pai, eu estou triste, eu estou apreensivo, eu não sei o que vai acontecer, minha filha não quer sair desse lugar, pai, eu não consigo resolver as coisas da igreja, Deus, eu não sei o que está acontecendo. E por mais que fora de mim o mundo inteiro estivesse de cabeça para baixo, enquanto eu estava naquele momento com o Senhor, por alguns minutos, abrindo o meu coração para Ele, o Espírito Santo, Ele chegou, Ele começou a alinhar o meu coração, a paz de Deus começou a colocar minhas emoções no lugar, começou a colocar meu pensamento no lugar, começou a abrir os meus olhos, começou a me acalmar. Sabe quando você está desesperado e alguém pega você pelos braços e fala, calma. Faz sentido? E qual é o grande benefício disso? Primeira aplicação que tem que ter sobre esse ponto de colocar o nosso coração e diante do Senhor em oração. A primeira coisa é, quando você está passando por uma crise de ansiedade ou por um momento de ansiedade, a sua próxima atitude, depois que você identifica isso, mostra quem de fato é o seu Senhor. Se é o Senhor ou se é a força do teu braço. Se você parar para pensar agora nas últimas crises, momentos de insegurança ou de ansiedade que você teve, qual foi a sua atitude? Para quem você correu? Você correu para o seu quarto ou você correu para o seu computador para tentar resolver o problema? Você correu para os braços do Senhor Jesus, que pode de fato mudar a sua história, salvar você, ou você foi num grupo de trabalho do WhatsApp para pedir mais um shift que você estava preocupado que não ia dar conta do dinheiro naquela semana? Faz sentido ou não? Você foi para os braços do Senhor para pedir conselho e orientação, ou você ligou para o seu amigo para pedir conselho sobre a vida? Não tem nada de errado se eu pedir conselho com um amigo, mas é a ordem de quem você pede conselho. Faz sentido? Sim ou não? Você se preocupou, você se desesperou, você correu para os braços de Jesus ou você foi lá e marcou outro appointment com a psicóloga? Eu nunca vi, cara, o apego que o brasileiro aqui na Austrália tem pelo psicólogo. Eu acho que se o brasileiro pudesse, todo ele imigrante, não todos, né, os que não são cristãos, os cristãos são pegos em Jesus, ele colocava na bio, profissão e o nome da psicóloga que ele vai. Então é um apego que tem, que ele gosta de falar, né? Mas isso demonstra muito onde está o nosso coração. Porque o mais interessante sobre isso, e aí nós vamos para a segunda aplicação sobre isso, é que quando nós colocamos, presta atenção nisso, gente, quando nós colocamos o nosso coração em oração diante de Deus, e a paz de Deus, que é esse estado de alma tranquila diante do Senhor, Ele protege o nosso coração e Ele guarda o nosso coração em Cristo Jesus. O coração de Cristo e a mente de Cristo é formada em nós. E por que isso é tão importante? Por que precisamos seguir essa progressão de colocar em Deus depois dos outros pontos? É que se você não tiver com um coração, com as suas emoções no lugar certo, você não processa e funciona direito. Se você não tiver com a sua mente segura e calma, você não vai pensar em possibilidades de solucionar o teu problema e nem mesmo ouvir a voz de Deus e responder. Não sei você, mas quando você está com seus sentimentos incontroláveis, quando você está com seus sentimentos fora do lugar, você não consegue pensar direito. E esse é os piores lugares, porque a gente sabe que quando nós estamos com as nossas emoções descontroladas, toda e qualquer decisão que a gente faz pode ser fatal ou crucial demais. Não tome uma decisão muito feliz, não tome uma decisão muito triste, não tome uma decisão muito preocupada, não tome uma decisão quando você não está com o seu coração no lugar certo. Faz sentido? De tudo que deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Faz sentido? E a mesma coisa a nossa mente. Porque a nossa mente, ele é um campo muito fértil nas mãos de Jesus, mas é um campo minado nas mãos do diabo. Faz sentido ou não? Sim ou não? Isso vai levar a gente para o próximo ponto aqui de aplicação de como deixar de andar ansioso. E esse segundo ponto é mudando o nosso padrão mental. Vocês estão aqui comigo? Por que é mudando o nosso padrão mental? Porque nós precisamos primeiro colocar tudo diante de Deus, ser acalmado pelo Senhor, entender a direção de Deus, mas agora também nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. A Bíblia fala constantemente sobre renove a sua mente, mude a forma como você pensa, comece a colocar coisas diferentes na sua mente, porque através desse lugar a gente sabe, a gente não fica 24 horas por dia
no lugar secreto. A gente não fica 24 horas por dia chapando na presença de Deus. A gente recebe de Deus, a gente é tocado pelo Senhor, a gente recebe uma porção de Deus, mas agora a gente vai viver a vida normal, vai para o trabalho, vai para a escola e vai para fazer as outras coisas da vida, sim ou não? Então a gente precisa ter um modelo de pensamento mental que aponta para as coisas de Deus, sob a perspectiva de Cristo, para poder sustentar o dia, e a vida, e a semana. Sim ou não? Paulo ele vai falar ali no versículo 8, sobre mudando o nosso padrão mental, ele fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, é claro que tem, ou digno de louvor, pense nestas coisas. Na minha outra Bíblia diz: seja isso que enche o vosso pensamento. Porque quando nós estamos num problema, numa crise de ansiedade, muitas vezes que a gente é pego pela insegurança, pelas preocupações da vida, do cotidiano, do dia a dia, é muito fácil nós começarmos a ter um modelo mental de inferioridade. A gente começa a ter incredulidade em alguns lugares. Será que Deus mesmo vai fazer o que Ele fez? Será que Deus realmente vai intervir do jeito que Ele interviu? Será que Deus realmente tem poder para suprir todas as minhas necessidades? Será que eu mesmo sou capaz, mesmo o Senhor dizendo que nele eu sou capaz de fazer essas coisas? Será que eu vou dar conta? Será que eu posso? Será que eu não posso? A gente começa a duvidar de Deus e começa a duvidar até mesmo da gente. Faz sentido ou não? A gente começa a ter um modelo de pensamentos muito inferior que não é o que Deus espera de nós. Paulo está falando ali, irmãos, tudo que for verdadeiro. Por quê? Porque quando a gente está passando por uma crise, por um problema, irmão, o diabo bota mentira na nossa mente. Começa a botar coisas que não é para estar aí. E se a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente vai alimentando ele. A gente vai alimentando ele. Vai alimentando ele. Faz sentido? Porque está falando tudo aquilo que for verdadeiro, irmão. Tem gente que está ainda até hoje acreditando na mentira do diabo. Deus não te fez para viver ansioso. Mas eu sou ansioso, já é clínico isso, irmão, não é clínico. Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para mudar essa realidade, Jesus tem poder para transformar isso. Jonathan, mas já estou sofrendo faz um tempo, então em nome de Jesus acaba hoje. Faz sentido? Ele fala ainda assim, tudo aquilo que for verdadeiro, aonde tem a verdade para o crente? Na palavra de Deus, irmão. Nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Não apenas na palavra de Deus como principal, mas sabe, bons livros que falam sobre o cristianismo, sobre a palavra de Deus, sabe, como um cristão pode mudar a sua mentalidade, os seus pensamentos, sabe, pregações verdadeiramente bíblicas, verdadeiras, que a gente sabe que é de Deus, né, sabe, são coisas que a gente tem que se alimentar daquilo que é verdadeiro. Às vezes, quando a gente está numa crise de ansiedade, eu quero aproveitar essa oportunidade, quando está numa crise, numa preocupação ou num problema, a gente tem a tendência a fugir do problema. E ao invés de a gente alimentar com aquilo que é verdadeiro, a gente alimenta a mente com entretenimento. Porque a gente fica fugindo do problema, mas você não resolve o problema. E enquanto você está distraído, o inimigo está feliz, porque ele sabe que você vai ficar ali um bom tempo. Mas o Senhor está nos chamando para nessa noite mudar a nossa mentalidade, de pensar no que tudo que é verdadeiro, porque dessa forma a gente vai ser transformado. Ele fala tudo que for nobre, tudo que for correto. Sabe, nós temos que alimentar nossa mente com aquelas coisas que verdadeiramente agradam a Deus, que é verdadeiro, que é correto. Nós temos que alimentar nossa mente com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que é amável, com tudo que é de boa fama. Sabe, isso eu preciso que você entenda. Aquilo que a gente consome e coloca para dentro do nosso computador aqui, sabe, é importante. Isso é importante, precisa estar munido, uma nova mentalidade das coisas que é de Deus, tudo aquilo que é excelente e digno de louvor. Sabe por quê? Porque esse vai ser o seu arsenal, suas ferramentas para você usar no dia que um evento de ansiedade bater na sua porta. Faz sentido? Vai ser esse arsenal que você vai ter na sua mochila, no seu cinto de habilidades ali, na sua maleta de ferramentas, tudo aquilo que você colocou para dentro, que é puro, verdadeiro, amável, as palavras de Deus sobre a sua vida, sobre identidade, sobre cura, sobre transformação, sobre aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, sobre que nós verdadeiramente confiamos em Jesus, que nós não temos medo de nada, porque nós já temos tudo em Cristo Jesus, e que nós temos segurança no Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência perecer
perecer, e que se nós mantemos os nossos olhos no Senhor, Ele está cuidando de todas as nossas coisas, sabe? O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Se Deus alimenta os pássaros do céu, como não vai alimentar o seu filho? Se o Senhor Ele dá uma boa roupa, né, uma boa vestimenta para os lírios do campo, como não vai trazer providência para mim e para você? Então, sabe, quando nós nos imunimos da palavra de Deus, daquilo que é verdadeiro, puro, santo, quando a ansiedade, quando o perigo, quando o inimigo, as mentiras do diabo batem na nossa porta, a gente já se levanta com o escudo da palavra de Deus. Estamos juntos? Então, nós precisamos gastar tempo colocando para dentro do nosso HD, do nosso computador, tudo aquilo que é verdadeiro e puro. E a melhor forma de fazer isso é dedique tempo, cara, colocando a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. E a última coisa, terceiro ponto que Paulo nesses versículos nos instrui a fazer sobre nós vencermos a ansiedade ou não andarmos ansiosos, é praticando o que aprendemos de Deus. Ele fala ali no versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Basicamente o que Paulo está falando aqui ele no capítulo 2, se eu não me engano, ele fala, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Paulo ele está realmente recomendando os cristãos a viverem a sua fé, não apenas agora de palavras, não apenas agora, sabe, só de, que hoje em dia a gente vê muito isso, só sobre pensamentos positivos, mas tudo aquilo que você acreditou, que você vive, a sua fé, tudo aquilo que você colocou para dentro da sua mente, você precisa agora viver em práticas. É onde você valida aquilo que você verdadeiramente acredita. Todo mundo que está aqui, inclusive eu, sabemos que em Deus nós podemos confiar. Todo mundo que está aqui, inclusive eu, sabemos que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo mundo que está aqui, inclusive eu, sabemos que, né, no Senhor nós estamos num porto seguro. Que Deus ele não vai nos deixar perecer e Ele nos ama. Mas nós precisamos ser pessoas que sabemos e que praticamos quando essas coisas acontecem. Colocar em prática. O cristão ele tem que ter uma vida prática que aponta para Jesus. Paulo estava falando assim, gente, olha para mim aqui, eu sei que vocês estão ansiosos, eu sei que vocês estão passando por várias dificuldades, mas eu estou preso, eu vou ser decapitado daqui a pouco, eu padeci muito por amor ao Evangelho, olha quantas surras eu tomei por Evangelho, essa aqui já é a terceira prisão, já passei por náufrago, já passei por acusação, já passei por tanta coisa na minha vida, mas eu permaneci em Cristo, porque eu sei que nele eu estou seguro, e depois de todas essas tribulações, problemas, aflições, preocupações, Paulo fala nas outras cartas, eu sei o que é viver com muito, eu sei o que é viver com pouco, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo quando eu estou fraco, eu estou forte, porque a graça de Deus, ela é suficiente para mim. Paulo está falando, olha, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Sabe o que acontece? Tem muitos de nós que a gente tem muito conhecimento de Deus, muita vivência, entende, sabe o que a gente tem que fazer, mas quando aparece um momento onde nós temos que validar a nossa fé, a gente se esconde. Paulo aqui está falando, põe em prática. Põe em prática. Não é o fato de nós termos um momento de ansiedade, uma preocupação, um medo. Isso em si como eu posso falar, não tem como a gente evitar, é inevitável, mas nós devemos colocar em prática aquilo que a gente acredita. É através de nós, quando a gente tiver uma crise, um momento de ansiedade, é nós colocarmos em prática, eu vou orar. Eu vou me colocar diante de Deus, eu vou colocar em oração, em súplica, em adoração, eu vou encher a minha cabeça da palavra de Deus, das afirmações do Senhor, eu vou me levantar, eu vou dizer não, eu verdadeiramente vou me posicionar. E quando nós vivemos e fazemos isso, Paulo complementa dizendo, aí então o Deus da paz estará com vocês, ou a paz de Deus estará com vocês. Faz sentido isso? Sim ou não? Então, o que nós aprendemos para nós não andarmos ansiosos nessa vida? A ansiedade é inevitável. Nós aprendemos que nós temos que colocar tudo diante de Deus através de oração, súplica e adoração. Nós precisamos mudar o nosso padrão mental. Nós precisamos encher a nossa mente das verdades do Senhor. Nós precisamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos.
E então nós vamos ter a paz de Deus com nós. Essa paz de Deus, de novo, é um estado de alma e de um coração em conformidade com Cristo Jesus. É assim que a gente vence as preocupações desse mundo. É assim que a gente avança com o Senhor Jesus. É assim que a gente acaba com esse mal que muitas vezes se torna rótulo no meio da nossa geração. Sabe, eu estava vendo alguns vídeos essa semana e uma das coisas que a galera mais jovem, geração Z do Brasil, gosta de falar, elas adoram falar assim: eu tenho TDAH. Virou um rótulo: eu tenho TDAH. Aí um cara que estava entrevistando um rapaz falou: você nem tem TDAH nada? Ele: eu tenho sim, eu tomo até remédio. Tipo, é um título. Irmão, isso não pode estar no nosso coração. Sabe, essas coisas não podem estar no coração, porque se nós alimentarmos isso vai ter um fruto pecaminoso, e o pecado nos afasta de Deus. Faz sentido? A minha oração nessa noite é que você entenda essas verdades e pratique. Às vezes a gente espera muito, sabe, de uma palavra. Às vezes são palavras que são mais de ensino, são palavras que trazem contexto diferentes para a nossa realidade, mas tem palavras na Bíblia que são práticas, irmão. Entende um princípio e aplica na sua vida e você vai ver a manifestação de Deus, e é assim que funciona. Sem muita espiritualização, é assim que nos comissiona a viver e a gente vê a realidade de Cristo Jesus. Mas talvez algumas pessoas aqui nessa noite, ou você, sabe, talvez, pô, Jonathan, mas eu já estou cansado, Jonathan. Eu já estou triste, eu já estou preocupado, eu já não sei o que fazer, sabe, as crises vêm, o problema vem na minha porta, vem no meu coração, eu não consigo lidar, parece que já é mais forte do que eu não sei o que fazer. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, Ele fala: olha, eu sei, talvez você já está cansado de combater isso, e parece que você muitas vezes já se dá até por vencido, mas Ele fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem descanso em Jesus, tem cura em Jesus, tem uma mudança de estado emocional, mental e espiritual em Cristo Jesus. Sabe, eu creio em nome de Jesus que quando o Senhor estava ministrando essa palavra no meu coração, não era apenas para trazer consciência e apenas prática para nós vivermos uma novidade e deixarmos de andar em ansiedade. Sabemos que aqui na Austrália, sim, muitas coisas são incertas. Futuro e todas as outras coisas, não precisamos repetir, visto, escola, um monte de coisa, mas nós estamos guardados em Cristo Jesus, e Ele sabe o nosso futuro, e a palavra diz: os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Jonathan, não é, o meu tempo de Austrália acabou, vou voltar para o Brasil. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Jonathan, é uma outra coisa que eu tenho que fazer, mudar de profissão, começar do zero para pegar o meu plano, para pegar o meu visto. É direção de Deus? Os planos de Deus são melhores do que os meus. Jonathan, Deus está me levando para uma nova temporada, eu vou casar, eu não sei como é que é, eu nunca cheguei lá, meu coração está preocupado. Você está se preocupando com uma coisa que você nem viveu ainda. Permanece no Senhor, os planos de Deus são melhores do que os teus. Jonathan, eu vou ser pai, eu vou ser mãe, mas eu tenho visto de estudante, eu não sei como é que vai ser, será que eu vou dar conta, será que eu vou ter dinheiro? Quem te deu essa família? Filhos são heranças do Senhor, Deus está confiando algo precioso nas tuas mãos. Os planos de Deus são melhores do que os teus. Acalma o teu coração. Faz sentido? Mas eu queria orar por você. Se nessa noite existe alguém que talvez esteja passando por momentos, crises, sabe, ou já passou por crise de ansiedade, ou às vezes o medo, a insegurança, a preocupação excessiva, talvez o medo que vai faltar, o medo que não vai dar conta, talvez as mentiras que o diabo tem colocado no seu coração, dizendo que você talvez vai naufragar o seu barco, de tantos sentimentos que você já está guardando no seu coração, aqui, sabe, aqui a sua garganta já está até com sentimentos preso, sabe, muitas vezes você só quer chorar, muitas vezes você só quer, sabe, se derramar diante de Deus, que você não sabe mais o que fazer para se livrar. Às vezes a preocupação vem a ponto de você ficar sem ar. Se existem pessoas com essas descrição aqui, eu queria te encorajar, sai do seu lugar, eu queria orar por você, vem aqui na frente, deixa eu orar pela sua vida. Sabe, eu creio que a cura em nome de Jesus nessa noite.
Eu creio que é uma novidade de vida de Jesus sobre a sua vida. Eu creio que você vai sair daqui com o seu coração limpo. Eu creio que você vai sair com a sua alma tocada por Jesus e curado. Eu creio que você vai sair daqui com uma mente renovada em Cristo de Jesus. Eu creio que você vai sair daqui descansando na presença de Deus. Eu creio que o Senhor vai renovar a sua fé nessa noite. Eu creio em nome de Jesus que Ele vai trazer uma paz para o seu coração que excede todo o entendimento. Você não vai entender, a sua mente não vai compreender, mas a sua confiança no Filho de Deus vai trazer paz, calma, descanso, refrigério, renovo sobre a sua vida.